Paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos em Cristo. Nesse vídeo, desejo lhes falar sobre existe apóstolo hoje? Esta é a segunda parte. A maioria da igreja acredita existir pastor, mestre, evangelista. Em Efésios capítulo 4, versículo 11, diz o seguinte, que ele, Jesus, deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Então, na nossa igreja hoje, em geral, aceita-se o ministério de pastor. O pastor é aquele que cuida das suas ovelhas. O pastor é aquele que zela das suas ovelhas, aconselha, visita. O pastor tem as ovelhas no seu coração. Conhece as ovelhas e é conhecido pelas ovelhas. Então esse é o ministério pastoral, que todas as igrejas são considerados como ministério. Se não são considerados como ministério, pelo menos o título de pastor é considerado. E também a igreja não rejeita o ministério de mestre. Mestre é aquele que ensina com detalhes a palavra de Deus, que ensina nos seminários teológicos, que ensina nos seminários teológicos, nas escolas bíblicas, que ministra palestras bíblicas, enfim. Esses são os mestres. E a igreja não rejeita esse ministério. O evangelista também, que está nessa lista, também não é rejeitado. É aquele que evangeliza, aquele que fala de Jesus às pessoas, aquele que fala a tempo e fala fora de tempo de Jesus para as pessoas, com o fim de ganhá-las para Cristo e levá-las a ter um novo nascimento, a se regenerar. O evangelista também é aceito pela igreja. Mas existem muitas polêmicas em relação a esses dois ministérios, que é o ministério de apóstolos e profetas. E nós estamos trabalhando em cima de apóstolos. Existem apóstolos hoje? Existe apóstolo hoje? E na última ministração nós vimos que existem apóstolos, e esses apóstolos significa, no grego, enviados. Enviado. Então, nós vimos o primeiro apóstolo do Pai, que é o Senhor Jesus, que foi enviado a este mundo para revelar o amor do Pai, a bondade do Pai, a misericórdia do Pai, revelar Deus como um Pai, Deus como um Deus que ama a todas as pessoas a quem Ele criou a sua imagem conforme a sua semelhança. Então depois Jesus chamou 12, e esses 12 discípulos, Ele disse assim, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Então os 12 apóstolos foram aqueles que realmente eram testemunhas de Jesus, que viu Jesus, o que aconteceu com Jesus, desde quando ele foi batizado no Jordão por João Batista, até ele voltar ao Pai. Então esses são os apóstolos testemunhas de Cristo, que testemunharam de tudo aquilo que viram e ouviram do Senhor Jesus. Aí nós vimos também os apóstolos do Espírito Santo, que começou com o envio de Paulo, e lá em capítulo 13, em Atos capítulo 13, Paulo e Barnabé, que ali estavam reunidas a nata da igreja, 5 pessoas, e nessa reunião eles estavam orando, estavam jejuando, e estavam em comunhão uns com os outros ali, a liderança, e também com o Espírito Santo. E ali havia profetas e mestres e profetas que estavam ali reunidos. Chegou um dado momento da reunião
que o Espírito Santo levantou um profeta e disse: apartai-me a Paulo e Barnabé para a obra que vos tenho chamado. E então eles foram continuar orando por eles, né, impondo as mãos, os despediram e eles saíram pelo mundo como enviados, foram enviados, tanto enviados pela igreja local, em comunhão com a igreja local, como também enviados pelo Espírito Santo que usou a liderança para os enviar. Então são os apóstolos do Espírito Santo, que começa ali em Atos 13 e termina quando Jesus voltar e arrebatar a sua igreja. Pois bem, então nós temos tanta dificuldade de aceitar que existe apóstolos ou profeta hoje. Então alguns dizem que esses ministérios de apóstolo, agora nós estamos falando de apóstolo, só existiram na igreja primitiva. Depois que o cânon do Novo Testamento foi formado. Mas nós vemos que Atos dos Apóstolos, o livro de Atos dos Apóstolos, não tem conclusão. Termina com Paulo pregando o evangelho ali em Roma, na sua casa que ele alugara, e pregando para as pessoas que iam ali, os judeus que iam ali, para ouvi-lo. E termina assim, termina desta forma. Então, se Atos dos Apóstolos não tem conclusão, isso significa que 3 pontinhos no final da última frase de Atos dos Apóstolos significa que, essas reticências, que nós, igrejas do século 20 e 21, é a mesma igreja de Atos dos Apóstolos. Tem o mesmo Senhor, o mesmo Espírito, o mesmo sangue, o mesmo Pai e os mesmos dons espirituais e ministeriais. Então, agora, existe apóstolo hoje, né? Agora, o que nós devemos entender? Que nós temos o apóstolo como função, como ministério e não como fundamento. Como fundamento são todos os livros que foram escritos pelos apóstolos do Novo Testamento, pelos irmãos que tinham um ministério apostólico, que funcionaram como fundamentos para escrever o Novo Testamento e deixá-los à nossa disposição, e devemos fundamentar não somente o ministério apostólico, mas qualquer outro ministério naquilo que está escrito e que os apóstolos deixaram como fundamento. Então não podemos nem tirar e nem acrescentar o que está escrito. Então, e é interessante que Paulo era o apóstolo dos gentios. E nós vimos que, então, em Atos, né, voltando a falar sobre Atos, não teve conclusão. Então nós devemos dar continuidade ao seu ministério apostólico como gentil. Pois bem, nós ouvimos falar de pessoas, irmãos, que concluem o seguinte: Paulo deveria ser o 12º apóstolo, deveria substituir Judas Iscariotes, que traiu a Jesus. Mas nós vimos o seguinte: Paulo não preenche os requisitos desses apóstolos como testemunhas. E nós vemos em Atos capítulo 1, capítulo 1, versículos 21 a 22, que para preencher esses requisitos, para ser escolhido um apóstolo como testemunha para substituir a Judas Iscariotes, precisava do seguinte requisito: precisava que esta pessoa estivesse acompanhando a Jesus desde o momento em que ele foi batizado no Rio Jordão por João Batista, e
também acompanhou toda a trajetória do ministério de Jesus, até que ele voltasse ao Pai, ascendesse ao Pai, lá do Monte das Oliveiras. Estes eram os requisitos que deveriam presenciar, testemunha que presencia. E Paulo não preencheu nenhum desses requisitos. Claro que ele teve a visão de Jesus depois desse tempo, mas ele não foi testemunha ocular visível de Jesus como homem, o Emmanuel, Deus conosco, que se fez carne e teve o seu ministério aqui terreno e acompanhou toda essa trajetória. Então Paulo não poderia ser o 12º apóstolo. Outros dizem que os apóstolos existiram até que o cânon do Novo Testamento foi formado. Então eles dizem, bom, os apóstolos deixaram tudo escrito, e escrito está, nós não podemos nem tirar e nem acrescentar o que os apóstolos disseram. Pois bem, esta é uma meia verdade. Por quê? Porque os apóstolos como fundamento foram aqueles que foram usados pelo Espírito Santo e escreveram o Novo Testamento e deixou para nós, né, cristãos do século 20 e 21, a estar fundamentando a nossa fé e o nosso ministério naquilo que eles deixaram escrito, que são os Novos Testamentos. Novo Testamento. Então, o cânon foi fechado, tá certo. Como fundamento não existe apóstolo. Por quê? Porque nós não podemos nem acrescentar e nem tirar o que os apóstolos deixaram para nós escritos. Agora, existe apóstolo como função, como ministério para servir. São homens, dons que Deus coloca na igreja para servir a igreja. Esses apóstolos, eles não estão limitados a uma igreja local, mas eles são enviados pelo Espírito Santo e pela igreja local para irem pelo mundo afora, pregar o evangelho e deles surgir outros ministérios que o substitua na igreja onde ele fundar. Então esses são ministérios, como no caso do apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios. Ele tinha esta função. Então, isso significa que o apóstolo, então, deve ser, existe como função. Pois bem, apóstolo, hoje há uma confusão muito grande. Apóstolo é função ou título? Apóstolo é função. Jesus abominava qualquer tipo de título. Tanto é que ele não tinha título nenhum. As pessoas que o reconheciam como mestre, como senhor, e o chamava dessa maneira. Mas ele mesmo nunca se exibiu tal ministério ou outros ministérios. Ele foi humilde e ele fez a vontade do Pai em tudo. Em Mateus 23, 8 a 12 diz que não devemos chamar ninguém de mestre, porque mestre há um só, nem de pai, porque só existe um pai, né? Então, você quer ser grande, seja o menor. Seja aquele que mais serve. Você quer ser destaque na igreja, não entre por este caminho de títulos. Entre pelo caminho de servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Pois bem, nas cartas do apóstolo Paulo, o próprio apóstolo Paulo escrevia assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Se fosse título, ele colocaria apóstolo Paulo. O título apóstolo antes seria título, mas ele não, ele coloca Paulo, apóstolo, enviado por Jesus Cristo.
sendo enviado pelo Espírito Santo, é enviado por Jesus Cristo também, porque o Espírito Santo exalta o Senhor Jesus. Então, apóstolo não é título. E nós devemos, então, ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Jesus foi o primeiro apóstolo e ele é o nosso modelo. E em Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 11, fala sobre Jesus e nós podemos tomar Jesus como modelo de apóstolo por meio desta passagem. Então, primeiro, ele não, no versículo 5 diz assim que nós devemos ter o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Qual era o sentimento que houve em Cristo Jesus? No versículo, o primeiro sentimento, ele não usurpou, sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus. Usurpação significa posse, por meio da força, ou fraude, né? Ou outro benefício, de algo pertencente a outrem. Então, Jesus veio a este mundo enviado pelo Pai, como seu embaixador, como seu apóstolo, como servo, para exaltar ao Pai e fazer a sua própria vontade. Sendo Deus que criou todas as coisas, visíveis e invisíveis, quer tronos, principados, potestades, ele não usurpou ser igual a Deus. Ele não exigiu que as pessoas se dobrassem diante dele e o adorassem. Claro que em alguns casos pessoas o adoravam e ele não dizia assim, levanta daí, porque eu sou igual a você. Não, ele aceitava a adoração porque ele era Deus. Diferente, por exemplo, de Pedro, quando Cornélio quis adorá-lo, se prostrou diante dele e falou, levanta daí que eu sou um homem como você. Agora, diferente do anjo que deu a revelação a João, lá em Apocalipse, que dobrou, e João se dobrou diante do anjo para adorá-lo, e o anjo falou, levanta daí, eu sou conservo teu, não adora a Deus. Então, Jesus como homem, como Deus, ele podia exigir adoração, mas ele não exigiu, porque ele veio aqui como um homem, como um de nós. Ele se fez como um de nós. Deus conhecia todas as coisas, conhece todas as coisas, passado, presente e futuro, tudo é presente para ele. Mas Jesus veio aqui como homem, e ele então limitou-se a aprender uma coisa de cada vez. Ele não usurpou ser igual a Deus e não exigiu que ninguém o adorasse. Então, esse primeiro sentimento, que sendo Deus, Jesus não usurpou ser igual a Deus. Então, Jesus então tinha sido enviado pelo Pai a este mundo como um servo, como um escravo, como um servo. E no versículo 7 diz que ele esvaziou-se de si mesmo. Ele era Deus, estava cheio da glória de Deus, mas ele veio a este mundo e se esvaziou da deidade de Deus. E ele então ficou vazio e veio aqui como homem. Ele esgotou toda a sua deidade, mesmo sendo 100% homem, 100% Deus, ele não usou a sua deidade, ele esvaziou-se a si mesmo, e veio a este mundo, e ele se limitou então como ser humano. E ele aprendeu uma coisa de cada vez. Em Hebreus 5:8 diz assim que ainda que era filho, o Senhor Jesus era filho do Pai, aprendeu a obediência pelo que padeceu. Então ele, como homem, ele aprendeu a obediência ao Pai em tudo, e ele então padeceu por causa disso. Imagina o Senhor Jesus, que criou todas as coisas visíveis e invisíveis, quer tronos, principados, potestades, todas as coisas foram feitas por meio dele, né? Por ele e por meio dele, e nada do que foi feito se fez, como diz em João capítulo 1, versículo 1 a 3, 1 a 4, ele veio a este mundo como homem,
E ele, ele veio como homem, ele se limitou a ser homem. E ele estava em comunhão com o Pai desde a eternidade, mas ele veio a este mundo por obediência ao Pai. E fez homem e aprendendo, como nós falamos, uma coisa de cada vez. E ainda mais, ele humilhou-se a si mesmo. Ele não humilhou as outras pessoas, não os outros. Humilhou-se a si mesmo, tornando-se servo, escravo do Pai. Não somente do Pai, mas ele veio para nos servir a humanidade, dando a sua própria vida por todos nós, para nos reconciliar com o Pai. E ele então veio como servo. Ele não veio para ser servido pelas pessoas. Ele veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. No mundo, na estrutura religiosa contrária aos princípios da palavra de Deus, existem pessoas que usam os seus títulos para serem servidos, para serem glorificados e para serem servidos também financeiramente. Mas Jesus veio para servir e dar a sua vida pela igreja, por todos nós. Ele amou com amor ágape, com amor sacrificial. E Jesus lava os pés dos discípulos, uma certa vez. Uma coisa que quem tinha que fazer era um servo, um escravo da casa. Mas ele fez isto. Por quê? Para mostrar aos seus discípulos que ele veio servir. E ele disse, eu estou fazendo isso por exemplo, mas vocês façam agora e me imitam, não imitam os poderosos, os grandes deste mundo. Pois bem, Jesus é o nosso modelo de apóstolo. Paulo o imitou em Efésios 5:11, diz assim, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Paulo, o apóstolo Paulo, então, imitou a Jesus, renunciando tudo que ele tinha, a sua posição como cidadão romano, a sua posição como fariseu no sistema religioso. Ele então renunciou a tudo por causa de Cristo. Por causa de Cristo e por causa daqueles a quem Cristo morreu e que ama, demonstrando seu amor, morrendo em lugar deles. Cristo então entregou-se a si mesmo 100%, 100% para servir ao Pai, obedecendo-lhe em tudo. E também para servir as pessoas, colocando em prática os seus dons e os seus talentos para aliviar os sofrimentos das pessoas. Em Mateus capítulo 11, versículo 28 a 30, Jesus disse, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então devemos aprender de Jesus, que é manso e humilde de coração, que veio servir ao Pai, obedecendo a Ele em tudo, mas também as pessoas, colocando em prática os seus dons e os seus talentos. Tudo bem, pessoal? Então, existe apóstolo hoje como função, sim. Não como título. Existem verdadeiros apóstolos hoje? Sim. Os que parecem com Jesus. Os que são desprendidos de qualquer motivação. Agora, deixa eu voltar a falar sobre aquele assunto de Efésios capítulo 2, versículo 5 a 11. Jesus, então, não usurpou ser igual a Deus, esvaziou-se de si mesmo, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente toda vez que nós obedecemos a Deus, a sua palavra, nós estamos humilhando a nós mesmos, não as pessoas. E por causa disso ele foi obediente até a morte de cruz, pelo que Deus o Pai o exaltou soberanamente. Foi Deus o Pai que o exaltou soberanamente, deu-lhe um nome acima de todo nome. Não foram os homens,
Não foram seus discípulos, que ai de Jesus se fossem os seus discípulos. Eles negaram Jesus. Mas foi Deus o Pai que o exaltou e deu-lhe um nome que está acima de todo nome, para que todo joelho se dobre e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Então, não é na igreja do Senhor Jesus, não somos nós que demonstramos interesse em títulos para se destacar dos irmãos. Não somos nós que criamos um ambiente para que pessoas venham nos exaltar com títulos, mas é o próprio Deus que, como fez com Jesus, que foi servo em tudo, o próprio Deus, o Pai, o exaltou e deu-lhe o nome que está acima de todo nome. O exaltou como sumo sacerdote, o exaltou como o apóstolo das nossas almas, o exaltou em todos os sentidos. Né? Pois bem, então existem falsos apóstolos hoje? Sim. Existem verdadeiros apóstolos? Sim. Existem falsos apóstolos. Os verdadeiros apóstolos são os que parecem com Jesus, desprendido de qualquer motivação que o move à sua ação, desprendido de qualquer interesse particular, de qualquer glória particular, de qualquer riqueza particular. Não cria situações que não estão de acordo com os apóstolos do Novo Testamento para explorar as pessoas e enriquecê-las, ou criar templos tão grandes, enormes, ricos, caros, para exaltar-se a si mesmo e exaltar as suas denominações. Então a única motivação de Jesus era servir, dar a sua vida por nós. Então, os verdadeiros apóstolos de Jesus são aqueles que têm uma única motivação de servir a Deus para a sua glória, seguir a direção do Espírito Santo e também servir às pessoas que estão ao seu redor com os seus dons, com os seus ministérios. E não ser uma pessoa que decreta tolerância zero em relação a demonstrar às pessoas para serem servidas por elas, nem por palavras, nem por elogios e também nem pelo sistema financeiro. Existem falsos apóstolos hoje? Sim. Os falsos apóstolos são rodeados de bajuladores. Bajuladores são aqueles que ficam adulando, elogiando, o exaltando, como sendo ele um único homem de Deus que está acima de tudo e todos. Então exalta essa pessoa como sendo uma posição de destaque, como sendo uma pessoa de autoridade. Então, esses apóstolos cercam dessas pessoas que o elogia, que o exalta, que oferece algo a eles para eles manterem no trono, manterem numa posição de destaque. Então, esses bajuladores, eles bajulam o apóstolo ou o pai do apóstolo. E esse apóstolo, ou pai apóstolo, como reconhecimento das suas adulações, dos seus elogios, ele então unge outros apóstolos
com o mesmo título, como sendo você faz parte de um dos nossos. Agora, vamos refletir um pouco. No Novo Testamento. No Novo Testamento, a unção, ela é dada pelo Senhor Jesus Cristo. Cristo, o ungido. Cristo, o batizador com o Espírito Santo. E aparece 3 vezes a palavra unção. Em 1 João 2,20 e 1 João 2,27. Diz que a unção do santo permanece em nós. Não há necessidade que ninguém nos ensine. Então, isso significa que toda pessoa que recebe a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, recebe também unção específica para o seu dom. E eu, como um dos membros do corpo de Cristo, devo estar aberto para receber a unção, o ensinamento, a revelação de cada um dos membros do corpo de Cristo. Porque só Jesus recebeu toda a revelação do Pai e eu recebo a revelação de Jesus como cabeça da igreja, recebendo a revelação que cada um recebe do corpo de Cristo. Então, a unção, nós temos o costume de ungir as pessoas quando são consagradas com óleo. Mas essa unção é apenas um reconhecimento público perante a igreja da pessoa que está entrando no ministério. Mas ela antes já era reconhecida pelas suas atividades, pelas suas atitudes, pela sua santificação, pelos seus dons. Então, é um símbolo apenas. Não significa que a pessoa ungida, pronto, ela recebe um sobrenatural de Deus, recebe um título, já se torna alguém muito mais superior do que outras pessoas, e as pessoas têm que servi-los, e as pessoas têm que ouvi-los, e toda a revelação vem dessa pessoa, né? Então, a unção permanece em nós quando nós oramos, quando nós jejuamos, quando nós buscamos ao Senhor em secreto, fazemos boas obras em secreto, quando nós obedecemos ao Espírito Santo, né? Quando nós estamos em harmonia com Deus, em harmonia com as pessoas. Esta é a unção que permanece. É individual. É individual. Não é o título, não é aquela unção simbólica daquele dia que é orado para colocar um título, que aquela unção permanece. Você tem que manter essa unção para realmente ser uma bênção no meio do povo de Deus. E não precisa exigir das pessoas que elas te chamem pelo título. Não precisa. Tem algumas pessoas que me chamam de Paulo, outros de Paulinho, outros de Pastor Paulo, outros de Professor Paulo. Para mim, a minha motivação não está nisso. A minha motivação está em servir a Deus. Servir ao Senhor Jesus. Não, tem pessoas que ficam irritadas quando alguém nos chama com o título antes do seu nome. Apóstolo Paulo, Apóstolo João, Pastor fulano, Pastor ciclano. Não! Essa não é a nossa motivação. A nossa motivação é servir. E a igreja, ou a liderança da igreja, nos reconhecendo os nossos o ministério específico de cada um de nós, não, e dando liberdade para nós atuarmos, não há uma outra glória maior do que essa de servir, tá? Nos dá a oportunidade para servir. Então,
Outra coisa, no Novo Testamento aparece apenas 2 cerimônias para a igreja realizar ou praticar. O batismo, que é um começo de uma vida espiritual. Significa a pessoa morrer para o mundo, morrer para si mesmo e ao sair da água ressuscitar para uma nova vida. Isso significa o batismo. E a ceia do Senhor, que celebra também a morte e a ressurreição do Senhor Jesus, a morte de Cristo. A ceia do Senhor é a manutenção da nossa vida espiritual. É aquele momento em que você olha para dentro de si e você percebe os seus pecados, confessa, clama pelo sangue de Jesus. Não existe no Novo Testamento festa dos tabernáculos ou outras festas. Existe no Antigo Testamento, mas essa festa dos tabernáculos se cumpriu em Jesus. Jesus se tabernaculou entre nós, se manifestou em carne entre nós. E a igreja é o tabernáculo. A igreja é o tabernáculo do Senhor, onde habita Deus, onde habita o Espírito Santo, por meio do Senhor Jesus que nos salvou. Então, não existe outra celebração no Novo Testamento. Né? E também não existe oferta sacerdotal. No Antigo Testamento, as ofertas sacerdotais eram oferecidas aos sacerdotes da tribo de Levi e que chegavam até Deus, que ofereciam sacrifícios perante Deus, levando consigo os animais, matando ali os animais, derramavam o seu sangue, e as pessoas que pecavam ou queriam ser grato a Deus por alguma coisa, então levavam esse sacrifício. O sacerdote então fazia isso na presença do Senhor, e ele era aquele que se ligava ao Pai, que intercedia diante de Deus como intercessor. Mas no Novo Testamento nós vemos que Jesus é o nosso sumo sacerdote, que ofereceu-se a si mesmo por nós, morrendo na cruz, derramando seu sangue puro e inocente, para nos purificar de todo o pecado. Ele é o nosso sumo sacerdote. Quando ele morreu, o véu foi rasgado de cima a baixo. E hoje nós podemos chegar até a presença de Deus por meio do Senhor Jesus. Hoje, cada um de nós, os crentes, que realmente se convertem a Jesus, passa a ser sacerdote. Ele pode, então, chegar diante de Deus por meio do sangue de Jesus, por meio de Jesus, e se apresentar diante de Deus sem necessidade de que ninguém o interceda por ele. Então, Jesus é o nosso sumo sacerdote. Oferta sacerdotal é na lei de Moisés. Então fala sobre oferta sacerdotal. E no Novo Testamento não existe tal oferta. Não existe. Existe oferta ao sumo sacerdote, Senhor Jesus. Em Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2 fala sobre isso. Rogo-vos, irmãos, vos apresenteis como oferta, eu apresentei o vosso corpo como oferta santa e agradável diante de Deus, que é o vosso culto racional. Então, essa é a oferta do Novo Testamento, você oferecer ao Espírito Santo, a Jesus, como oferta sacrificial. Pois bem, os verdadeiros apóstolos, quais são os verdadeiros apóstolos hoje? Existem? Nós já vimos que já existem. Os verdadeiros apóstolos sacrificam em favor do reino de Deus e das pessoas. Dá vida pelos irmãos. Em 1 João 3,16 diz assim: assim como Cristo deu a sua vida por nós, nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Então os apóstolos dão a vida 100% a Jesus. Os apóstolos, verdadeiros apóstolos, imitam a Jesus. Como Jesus foi
como Jesus teve a atitude de exaltar não a si mesmo, mas o Pai que o enviou. Então essa pessoa imita Jesus. E também imita o apóstolo Paulo, que diz assim: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Esses são os verdadeiros apóstolos. E ainda mais, os apóstolos exaltam o Senhor Jesus como única autoridade sobre eles, sobre os apóstolos. Então, os verdadeiros apóstolos exaltam só ao Senhor Jesus como única autoridade e reconhece na igreja os dons que se manifestam na igreja, mas como sendo um dos membros do corpo de Cristo, não como sendo cabeça. Jesus continua sendo cabeça, o cérebro da igreja. E os verdadeiros apóstolos têm como única fonte de autoridade Jesus, e o cabeça que é o cabeça da igreja. Então, Jesus é a única fonte de autoridade sobre os apóstolos. Quando fala de Jesus, fala do Espírito Santo, fala daquilo que os apóstolos deixaram escrito, que são o Novo Testamento, o Velho Testamento também, como princípios devemos obedecer, e se limita a obedecer, se limita ao Novo Testamento, tendo os apóstolos do Novo Testamento como fundamento. Então ele se limita em Jesus. Os apóstolos são trabalhadores. Jesus era um homem de trabalho. Ele trabalhou até os 30 anos, sustentando a sua família. Depois dos 30 anos, chegou o momento, ele foi batizado, recebeu aquela unção do Espírito para fazer o seu ministério, para exercer o seu ministério. E ele foi um homem de dores, de trabalhos. Ele era muito trabalhador. Paulo também, o apóstolo gentios, era muito trabalhador. Ele chegava numa cidade onde não recebia auxílio para se sustentar. E ali, então, ele começava a trabalhar. Ele trabalhava fabricando tendas. E ele diz que trabalhava de dia e de noite para não ser pesado a ninguém e também para ajudar as pessoas necessitadas. Então, Paulo era um homem trabalhador, muito trabalhador. E também o verdadeiro apóstolo preferia agradar a Deus do que aos homens. Seguia a direção do Espírito Santo de Deus, tinha comunhão com o Espírito Santo, e não seguia as orientações dos bajuladores, nem conselhos dos bajuladores que recebem títulos para os manter no trono. Então, ele preferia agradar, como Jesus, agradar a Deus e não os homens. E ele não se limitava, não se prendia à bajulação, a elogios. Tanto é que Nicodemos foi elogiá-lo, ele falou assim, importa nascer de novo. Você precisa nascer de novo. E quem são os falsos apóstolos? São os apóstolos que fazem o contrário dos verdadeiros apóstolos. Nem vou falar nada. Você mesmo vai fazer uma reflexão sobre esses verdadeiros apóstolos. E aqueles que não têm as suas atitudes relacionadas com esses itens que eu falei sobre os verdadeiros apóstolos, são falsos apóstolos. Então, você quer saber quem são os verdadeiros apóstolos? Leia os evangelhos e veja como Jesus tinha as suas atitudes e agia e falava de acordo com a vontade do Pai. Leia as cartas dos apóstolos do Novo Testamento, as cartas, e principalmente as cartas do apóstolo Paulo, que é o apóstolo dos gentios. E perceba como ele era um verdadeiro apóstolo. E concluímos, existe apóstolo hoje? Vou dizer sim e não. Como ofício, como função na igreja, existe. Mas como fundamento, não.
Um fundamento, foram deixados o Novo Testamento, escritos pelos primeiros apóstolos, e foi escrito e nós devemos tomar como base para o ministério apostólico ou qualquer outro ministério ou dom, o Novo Testamento. Então, como fundamento, não existe, mas como ofício, sim. E agora, existe missionário hoje? Ah, você vai dizer que sim, né? Mas só que apóstolo está no grego e missionário está no latim, tem o mesmo significado. Se você acredita que existe missionário hoje, você vai automaticamente acreditar que existe apóstolo. Porque apóstolo e missionário têm a mesma função na igreja, a mesma visão missionária. Tá bom? Deus abençoe cada um de vocês. Sejam apóstolos revestidos do alto, cheios da graça do Senhor, se você tiver esse dom. Se não, exerça o seu dom, o seu ministério na sua igreja local, com amor, com carinho, com o mesmo entusiasmo, limitando-se ao seu dom e sendo aberto para receber a ministração de outros membros do corpo de Cristo. E assim será feliz você, a sua família, a sua igreja e todas as pessoas que estão ao seu redor, em nome do Senhor Jesus. Consagre a sua vida, receba a unção, se consagrando, obedecendo, orando, jejuando, lendo a palavra, obedecendo a palavra, porque a unção que permanece é aquela que vem do Senhor Jesus, o batizador com o Espírito Santo. Esteja congregando, não deixe, porque a unção vem também da igreja e dos ungidos do Senhor. Tá bom? Não abandone a sua congregação como é costume de muitos. Permaneça firme e criando raízes na sua igreja, para que um dia, se este for o ministério apostólico, você vai ser enviado pelo Espírito Santo e também pela igreja local, pela liderança da igreja local. Deus abençoe cada um.